Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. 2 pesos e 2 medidas. Enquanto a Rússia foi excluída do Conselho de Segurança dos Direitos Humanos por supostos crimes de guerra na cidade de Bucha, não se pode dizer o mesmo sobre as crueldades comprovadas das forças defensoras da Ucrânia, que inclui o exército, mercenários e grupos nacionalistas. Se você quer entender toda essa situação, assista esse vídeo até o final. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se agora e também ative o sino das notificações. Não perca as nossas lives todas as terças-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Quando a Rússia iniciou a invasão no dia 24 de fevereiro, iniciou também a narrativa do monstro contra a coitadinha. Era toda a poderosa Rússia contra a coitadinha Ucrânia. Já chegamos ao 44º dia de combates e a Ucrânia ainda não caiu. Mas os desdobramentos dessa guerra estão cada vez mais perigosos. A Rússia já é o país que mais sofreu sanções e sofre em toda a história, com mais de 8.000 sanções aplicadas. Além disso, o ódio pelos russos eclodiu o mundo afora. Estudantes estão sendo expulsos de universidades, pessoas russas estão sofrendo preconceitos em restaurantes e em outros lugares públicos. Artistas russos estão sendo obrigados a condenarem a invasão, sob pena de não poderem mais exercer o seu trabalho. Quando falamos em geopolítica, falamos sobretudo em interesses. Pelo menos esse deveria ser o foco dos países que se relacionam entre si. Entretanto, estamos vendo, por exemplo, a França e a Alemanha a sacrificarem seus povos pagando gás mais caro e comprando, obviamente, dos Estados Unidos, do que pagarem um preço bem mais barato comprando da Rússia. Sacrificar o próprio povo fazendo-os pagar mais caro é brigar pelos interesses da nação? Os Estados Unidos manobram os países europeus à sua vontade e esses, por sua vez, fazem de tudo para acatar as vontades de Washington, mesmo que para isso fazem a sua população pagarem um preço alto demais. Podemos dizer que, além dos interesses geopolíticos, os Estados Unidos nutrem um profundo ódio pelos russos? Ao que tudo indica, sim. Os Estados Unidos tiveram a oportunidade de acabar com a OTAN em 1991 com o fim da União Soviética, pois não fazia mais sentido aquela aliança, visto que já não existia mais um grande inimigo. Mas o que os Estados Unidos fizeram? Direcionaram o foco de modo a combater a Rússia. O próprio presidente Vladimir Putin perguntou a Clinton, o então presidente dos Estados Unidos, se a Rússia poderia fazer parte da OTAN. Isso mataria de vez o argumento de que a Rússia é inimiga. Mas Clinton disse que a Rússia era um país grande demais para precisar da OTAN. Em outras palavras, para que exista uma grande aliança, é preciso que exista um grande inimigo, e esse inimigo é claramente a Rússia. Podemos ver abertamente como as tentativas russas de se defender são tratadas no mais puro desdém pelo Ocidente. A forma como acusaram a Rússia dos crimes em Bucha mostra como o Ocidente só tem um objetivo, o de destruir a Rússia como nação. Nem levaram em conta os 8 anos de massacre no Donbás. Não levaram em conta as execuções sumárias de soldados russos cometidas pelas forças ucranianas, com vídeos sendo vistos pelas autoridades norte-americanas e eles dizerem que têm que verificar a autenticidade do vídeo, enquanto que para punir os russos não tiveram esse cuidado. Não são 2 pesos e 2 medidas? Resta saber como a Rússia vai reagir a todas essas acusações e punições. E para terminar o vídeo, a Rússia pode ser acusada, mais uma vez, agora de atacar a estação ferroviária na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Segundo a mídia ocidental, os russos atacaram a estação com o míssil Tocha-1, que nem está no inventário do exército russo. Mais uma vez, sem qualquer investigação, a Rússia já tem os dedos apontados para si. O argumento absurdo agora usado é que os russos deveriam ter esse míssil em estado não operacional no seu estoque,
e utilizou contra os civis. Existe um absurdo maior do que esse? Não estamos aqui dizendo que não foi a Rússia. A intenção não é defender os russos. O grande questionamento aqui é ver a hipocrisia rolando solta. Um lado tem que apresentar todas as provas possíveis e ainda assim não ser o suficiente, no caso da Rússia. Enquanto o outro lado basta apontar os dedos e disparar suas acusações, que já é o suficiente para o Ocidente acatar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E também, se lembre mais uma vez, toda terça-feira faremos as nossas lives a partir das 20 horas, horário de Brasília. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.